Graça e paz, meu querido. Louvado seja o nosso Deus, que em sua generosa graça nos permite, mais uma vez, compartilhar e meditar em sua palavra que nos vivifica e transforma também para o louvor da sua glória. Por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no seu capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 19 até o versículo de número 23. Daniel 6, de 19 a 23. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Bom, podemos dizer, queridos, que este é um clássico das histórias bíblicas. Eu, particularmente, acredito que muitas pessoas conhecem a narrativa de Daniel na Cova dos Leões. Normalmente, as Bíblias infantis, que são aí uma coletânea das mais empolgantes histórias bíblicas, apresentam a mesma com ilustrações incríveis. Eu mesmo me lembro da primeira vez que ouvi esta história contada na escola bíblica dominical em nossa igreja. E ainda criança, lá no auge dos meus 10 anos, eu tinha a grande expectativa de ser um dia então perseguida pela fé em Cristo Jesus e poder, diante das adversidades da vida, ser então reconhecida como serva do Deus vivo, assim como Daniel foi. Bom, nós sabemos aqui, ao ler logo no início do livro, no capítulo 1, que Daniel era da alta nobreza, podendo ser até descendente da família real de Judá. E ainda jovem, ele foi então levado cativo para a Babilônia, onde foi forçado a servir à corte junto com os outros companheiros que ali também estavam. Assim como todos os outros rapazes, Daniel recebeu um treinamento adequado para então exercer com as suas novas funções a serviço do rei. E logo ele se destacou dos demais por sua sabedoria e também pelo seu caráter. Querido, eu entendo que Daniel não se sobressaiu aos demais apenas porque ele soube aproveitar bem as oportunidades. Mas eu percebo que toda a sabedoria, bem como a capacidade de Daniel, era fruto da sua fidelidade para com Deus. Na verdade, se nós observarmos bem o livro de Daniel, veremos que ele negou algumas boas oportunidades de agradar homens, porque ele justamente buscava agradar a Deus. Ele recusou banquetes que eram impróprios à sua fé, e aqui, nesta ocasião, no capítulo 6, ele renunciou não só à sua liberdade, mas à sua própria vida, por assim dizer. Afinal, você há de concordar comigo que a única certeza diante dos olhos físicos de Daniel era um documento real, o decreto da sua morte. Pois se ele não rompesse com o seu relacionamento diário com Deus, ele seria então lançado na cova dos leões famintos, diga-se de passagem. E agora aqui, se você olhar bem todo o contexto do capítulo 6, lá no versículo 10, você vai poder ver que Daniel não se acovardou diante das ameaças
ele também não argumentou, ele não brigou para que revogassem aquela lei, por mais estranha que ela pudesse parecer a ele. Ele nem mesmo buscou esconder, queridos, as suas ações de fé. Enfim, ele corajosamente permaneceu dando graças a Deus, assim como fazia todos os dias da sua vida. E por não poder agora revogar o seu decreto, o rei então deu a ordem para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. A Bíblia conta alguns versículos anteriormente do que nós lemos aqui, que depois de passar a noite em claro, o rei agora vai então triste, angustiado até a cova dos leões, chamando por Daniel, o servo do Deus vivo, como ele mesmo diz, como ele mesmo reconhece. E ele faz uma pergunta, ele fala: o Deus a quem você serve, ele tão fielmente e continuamente, ele pôde te livrar dos leões, né? Ele pergunta a Daniel ainda com aquela cova dos leões fechada, sem saber. E assim, este rei teve a oportunidade de aprender que não existe nada, queridos, que é demasiadamente difícil para o grande eu sou, o verdadeiro rei dos reis. Porque Daniel respondeu a ele de dentro da cova dos leões e ainda respondeu com uma palavra de bênção, dizendo que o rei viva eternamente, ou seja, que o rei viva para sempre. Ele abençoou aquele que o lançara na cova. E prontamente, de dentro da cova, ele também compartilhou em detalhes um milagre realizado pelo seu Deus em seu favor. E só depois Daniel foi tirado da cova dos leões, sem nenhum arranhão, como nós lemos aqui, simplesmente porque ele confiou em Deus. Querido, eu não sei qual é o decreto que você tem diante dos seus olhos hoje. Se é um laudo médico, um documento bancário, uma mensagem desencorajadora, talvez. Enfim, seja qual for a notícia ou proposta que você tenha recebido nestes dias, não permita que ela te impeça de render graças a Deus. A exemplo de Daniel, busque a ajuda do único Deus vivo, que é soberano, e faça isso todos os dias da sua vida, querido. Não deixe para buscar a Deus apenas nos dias ruins, nos dias maus, mas seja de fato amigo de Deus, viva um relacionamento diário com Ele, conhecendo a Deus e aprendendo então a confiar mais e mais nele e em sua perfeita vontade para a sua vida. No final do livro de Daniel, aqui no seu capítulo 11, onde ele apresenta uma revelação, e entre alguns relatos históricos e também entre profecias que falam do sofrimento intenso do povo de Deus, nós encontramos uma verdade consoladora no versículo 32 deste capítulo 11, que diz que o povo que conhece a Deus se torna forte e ativo. Querido, conhecer a Deus, conhecer o Deus a quem nós servimos, a quem nós nos propomos a servir, é o que nos mantém fortes e ativos, mesmo diante das aflições. Por isso, hoje eu quero encorajar você que nos assiste, que conhece a Deus, a permanecer forte e ativo, querido, abençoando o próximo e testemunhando a Ele acerca dos livramentos que o seu Deus tem te dado para você e para sua família. Mesmo que você ainda esteja diante dos leões famintos, glorifique a Deus compartilhando os seus grandes feitos com o seu próximo. A minha oração, meu irmão e minha irmã, é para que, diante de todas as propostas e oportunidades dessa vida passageira, a minha e a sua escolha seja tal qual a do profeta Daniel, de permanecer fiel e ser reconhecido como servo do Deus vivo.
Que você tenha um lindo dia esperando fielmente com Cristo.